Como é que nós reagiríamos se Deus parasse a vida da gente? Mas Paulo diz de uma forma muito clara: eu sou prisioneiro de Deus. Eu não estou aqui porque os romanos me colocaram aqui, eu não estou aqui porque os judeus me colocaram aqui. Eu sei que as coisas que têm me acontecido têm contribuído para o progresso do Evangelho. Está tudo bem no meu coração. Eu estou em paz. Eu sei que Deus está controlando a minha história. O que você faria numa situação como essa? Como é que você lida com o processo da espera? Quando Deus te coloca num compasso para você aprender um ritmo diferente que Ele tem para você. A nossa impaciência com Deus é um negócio assustador. O texto da palavra de Deus está dizendo: não te impacientes. Não te impacientes, certamente isso acabará mal. Alguém até disse que todo cristão deveria ter na testa dele, escrito de forma bem visível, para ele ver e para os outros também, uma frase que diria mais ou menos o seguinte: tenha paciência comigo, Deus ainda não me completou. O que Deus quer fazer com você? Então não te impacientes, fique tranquilo. Serenidade é um princípio de Deus para a sua vida, porque quando você se impacienta, isso acaba mal. Agora a gente é impaciente também não só com Deus, a gente é impaciente, sabe com quem? Com a gente mesmo. A gente se sente cobrado quando as coisas não são do jeito que a gente gostaria de que a gente fizesse. E a gente se culpa tremendamente, a gente reage quando as coisas acontecem, a gente vive debaixo de acusação, acuado. E nós vamos sofrendo tremendamente quando nós não conseguimos realizar as coisas que nós achamos que nós poderíamos fazer. E ficamos impacientes sem entendermos que Deus está querendo nos ensinar, Deus está querendo trabalhar conosco, que com qualquer coisa que nós viermos a fazer, Deus está muito mais interessado com aquilo que eu sou para Ele, do que com aquilo que eu faço para Ele. Então, se as coisas hoje não estão exatamente como você gostaria, pare de cobrar de você. A ansiedade e a culpa nunca geraram resultados benéficos para a nossa alma, nunca. A Bíblia diz: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? É interessante que lá no texto, Jesus usa a expressão, que é traduzida também em português: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado da sua estatura? Pode acrescentar uma medida ao seu tamanho. Talvez ansiedade com tamanho, alguns não gostassem de ser do tamanho que eram. Mas é impressionante como nós somos impacientes com a gente. Nós nos autopunimos demais, ou somos autogratulatórios demais. Nós estamos sempre nos culpando, vivemos uma vida infernal às vezes, num mecanismo de culpa, sem entendermos a graça e a bondade de Deus sobre nós. Nos sentimos acuados, acusamos, nos ferimos, nos deprimimos, e Deus está apenas dizendo para nós: calma, tenha paciência com você, eu estou trabalhando a sua vida. Mas um dos lados mais terríveis da nossa impaciência é com relação aos outros. Nós não temos paciência com os outros. Eu não sei como é que você lida, por exemplo, com seus filhos. A impaciência de ver os seus filhos crescendo. E eu quero dizer para vocês, já que meus filhos estão criados agora, né? Quero dizer para vocês, passa muito rápido, gente. Aprenda a curtir cada fase bonita que tem, e que cada fase tem coisas bonitas. Cada fase é trabalhosa, cada fase tem desafios tremendos, mas o que é bom a gente aprender é de que a nossa impaciência com os nossos filhos podem muitas vezes nos distanciar deles. Nós às vezes nos irritamos com os processos deles, porque eles não aprendem a fazer do jeito que a gente gostaria de fazer, da forma como a gente gostaria de ver, na hora que a gente gostaria que as coisas acontecessem. E aí nós nos irritamos facilmente com essa situação e vivemos uma situação complicadíssima em casa, porque perdemos o prazer de ver os nossos filhos crescendo. Mas nós somos muito impacientes também com os nossos cônjuges, quando eles não respondem da forma como a gente gostaria, como eles não agem como nós achávamos que eles deveriam agir, e nós ficamos muito impacientes com as pessoas, nos irritamos muito no trânsito, nos irritamos muito na fila de banco, nos irritamos muito com coisas que nos acontecem, com a espera que nós temos que ter muitas vezes.
Mas tem uma coisa que nós precisamos aprender e é um grande desafio para nós. Nós precisamos também aprender a ter paciência com as pessoas idosas. Os processos mais lentos, o andar mais lento, a forma mais lenta de ver a vida, mais calma, mais branda, e que às vezes nos irritam profundamente. Como filhos, nós gostaríamos de ver nossos pais, de repente, ou esperando, e criamos uma expectativa de que eles vão ficar a vida inteira jovens e fazendo as coisas com rapidez, e de repente os passos estão mais lentos, o raciocínio está mais lento, e eles envelhecem, eles adoecem, eles vão para a cama. E como é que nós vamos lidar com essa impaciência? Esse é um problema muito sério para nós. Nós precisamos aprender essa linguagem maravilhosa da paciência. Nós precisamos fazer isso. Eu tenho um artigo aqui para ler, é um texto da Marina Colasanti. Eu sei, a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em um apartamento de fundos e a não ter outra vista que as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não se abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E porque à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar e esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar pela manhã, sobressaltado porque está na hora. A tomar café correndo porque está atrasado, a ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem, a comer sanduíche porque já é noite, a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a abrir o jornal e ler sobre a guerra, e aceitando a guerra, aceita os mortos, e que haja números para os mortos. E aceitando os números, aceita-se em não acreditar nas negociações de paz. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastado uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente só molha os pés e sua no resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola, pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito porque tem o sono atrasado. A gente se acostuma porque para não se ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se da faca e da baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, vida que aos poucos se gasta e que de tanto se acostumar, se perde de si mesmo. A Bíblia afirma, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Esse texto eu achei fantástico. Uma outra coisa que me chamou a atenção, algum tempo atrás, é como a palavra de Deus nos exorta tantas e tantas vezes a gente silenciar. A Bíblia diz, aquietai-vos, saber que eu sou Deus. Há coisas que só a paciência é capaz de nos ajudar a receber e acolher no coração. É por isso que a palavra de Deus está dizendo, não te impaciente. Quando nós vivemos na nossa impaciência, cobrando dos outros, cobrando de Deus, a gente acaba perdendo o privilégio de admirar as coisas que estão ao nosso redor. A impaciência rouba a nossa própria vida. Nós morremos nesse processo por sermos incapazes de perceber a bondade de Deus e o cuidado de Deus para conosco. Por isso a palavra de Deus é bem clara em dizer, não te impacientes. Certamente isso acabará mal.